Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e em casa, hein? Então vamos lá? Bom, na nossa videoaula anterior a gente havia feito uma revisão sobre os gêneros que nós já tínhamos trabalhado, ok? Que foi debate regrado público e ideia legislativa. E hoje a gente vai falar sobre o artigo de opinião. Aula esta que já foi iniciada em sala de aula, né? Mas nós não tivemos tempo para concluir. Então vamos lá. Veja só, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo. Vou grifar aqui, ó. Dissertativo argumentativo, em que o autor apresenta seu ponto de vista sobre um determinado tema. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de texto dissertativo argumentativo, é um texto onde eu vou apresentar fatos relacionados ao tema proposto e vou apresentar o meu ponto de vista sobre ele. Então, por exemplo, a gente está vivendo aí uma pandemia, ok? Nós estamos aí reclusos dentro das nossas casas para evitar a proliferação desse vírus, né? E a gente tem acompanhado pelos noticiários como anda a situação no nosso país e no mundo, né? E se a gente fizer uma busca, a gente vai observar que muitos sites na internet têm inúmeros artigos de opinião acerca de tudo que envolve, né, essa problemática. Então, a gente vai ver, por exemplo, ler artigos que falam sobre essas medicações, né? Hidroxicloroquina, cloroquina, isso funciona, não funciona. A gente vai ler artigos acerca de vacinas que estão sendo feitas, testadas, né, pelos cientistas, dentro de laboratórios, para ver a eficácia, se é possível, se não é possível, se paralisa o vírus, se não paralisa o vírus. A gente vai ver artigos também relacionados a toda a questão econômica, toda a questão social, né? De que forma que esse isolamento pode impactar a economia no nosso país, como serão as relações após este isolamento, né? Quais os cuidados que a gente precisará ter daqui para frente, enfim. Dentro dessa problemática, são várias temáticas que podem ser abordadas, ok? Então, o artigo de opinião é isso. É onde eu trabalho com o fato e apresento os meus argumentos. Então, olha lá. O que eu preciso ter no meu artigo de opinião? Primeiro, eu tenho que pensar da seguinte forma. Ora, se eu estou escrevendo um artigo de opinião, o meu interesse maior é que um grande número de pessoas possam ler, ok? Só que para isso, eu tenho que me atentar ao título. É um texto que exige título, e esse título ele precisa ser um título chamativo, que vai prender ali a atenção do leitor e vai falar, opa, esse texto é interessante. O título desse texto me chamou muito a atenção. Vou ler este artigo, ok? Geralmente ele é chamativo, ele é provocador. Outra coisa, exposição de uma ideia sobre um assunto. Lembra que eu falei do tema? Né? Quando a gente vai escrever um texto de opinião, geralmente tem uma temática. Ali eu vou apresentar uma ideia, ok? Então veja lá, ele se apresenta em 3 partes. Eu exponho essa ideia, eu faço a interpretação dessa ideia, né? E o que é exatamente interpretar, né? É eu saber explicar, é eu saber declarar o sentido de algo, qual o sentido daquela ideia, qual a interpretação que eu faço daquilo. Logo depois, eu entro com a minha opinião. Mas veja só, nesse tipo de texto a gente não pode colocar na minha opinião, eu acho, não. Toda vez que eu for colocar a minha opinião no texto, é interessante que esta opinião ela seja de forma impessoal e que eu utilize um conectivo, ok? Geisa, o que são conectivos? Geralmente a gente usa aquelas conjunções. Sabe aquelas conjunções que vocês aprenderam com a professora Bevenuta?
sobre as conjunções coordenativas, né? Onde a gente tem lá 5 classificações das conjunções coordenativas, né? Onde a gente tem lá as aditivas, a gente tem as conclusivas, tem as explicativas, tem as alternativas, certo? Você pode utilizar essas conjunções para poder ir fazendo essa costura no seu texto, né? Dependendo muito da ideia que você vai colocar ali acerca da sua opinião, beleza? Bom, predominância dos verbos no tempo presente. Ora, você não está citando fatos, você não está criando um texto com fatos consumados. Você está expondo o seu ponto de vista acerca daquilo, ok? Gente, é um texto que dá um pouquinho de trabalho para a gente montar, para a gente construir. Bom, diante disso, antes de mais nada, eu gostaria que vocês registrassem lá no espaço teórico do bloco de redação de vocês tudo isso que está escrito aqui no quadro, viu? Então, quando você estiver assistindo essa aula, por favor, dá uma pausa e aí você copia isso aqui. Isso aqui não é necessário, tudo bem? Esse site aqui que eu vou falar para vocês já já do que se trata, ok? Então, vocês vão copiar isso aqui no espaço teórico do bloco de redação de vocês. Outra coisa, eu vou colocar lá no nosso roteiro, tá? Quais as atividades que vocês deverão desenvolver. Aqui no caso, vocês terão uma proposta de redação, vocês terão uma atividade no fórum e eu vou colocar na plataforma também um modelo de texto de opinião e vou fazer algumas marcações para vocês, ok? Para vocês entenderem. Então, gente, na proposta de redação, fiquem muito atentos à temática e aos textos motivadores, tá bom? Que é isso que vai nortear a feitura do texto de vocês, ok? Outra coisa que eu quero falar com vocês, rapidinho, é acerca do livro Espelho através de Alice. Eu fiz uma busca na internet, né, do PDF deste livro, mas por ser um livro novo, não tem o PDF gratuito. E aí vocês vão entender o porquê desse site aqui. Vocês vão entrar nesse site www.livrebooks.com.br e vocês vão digitar lá na barrinha Espelho através de Alice. Gente, tem um livro lá para leitura, tá bom? E também vocês podem conseguir o e-book dele e baixar no aplicativo, por exemplo. Tudo bem? Mas pelo site, por este site, vocês terão acesso ao livro. Quem ainda não tem, tem como vocês realizarem a leitura por meio desse site, ok? Outra coisa, peço que vocês façam a leitura do livro. Na nossa próxima videoaula eu já vou estar marcando com vocês a data da atividade, ok? Então vamos recapitular. Lá na plataforma, na biblioteca, vai estar a proposta de redação relacionada ao artigo de opinião, atividade para o fórum, tá bom? E o modelo de texto de opinião para vocês seguirem o passo a passo bonitinho, fazer o texto bem bacana. Lembrando que este texto deve ser realizado no espaço rascunho do seu bloco de redação. Quem não está com bloco, porque no dia que eu devolvi os blocos de vocês, você faltou a aula, o bloco está comigo. Então, o que você vai fazer? Você vai desenvolver o seu texto numa folha de caderno, num caderno mesmo, mas não precisa comprar um caderno para isso, tudo bem? Quando a gente retornar, eu vou recolher essas folhas, essas redações, e a gente vai anexar no espaço rascunho. Lembrando que as correções não vão acontecer agora, mas quando nós voltarmos às nossas atividades normais, aí tudo bem. Aí a gente realmente eu vou recolher esses blocos novamente e aí a gente vai fazer a correção devidamente com todos os critérios. Ok? Gente, não deixem de preencher aquele espaço que fica na parte superior do rascunho de vocês, tipologia, gênero, tema. Ao lado do tema, põe a data do dia que você realizou o desenvolvimento da sua redação, ok? No mais, fiquem em casa, estudem direitinho, sigam o cronograma, estou à disposição para tirar dúvidas por meio da plataforma. Tem um espaço no fórum só para tirar dúvidas e também tem um espaço mensagem. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom?
Um beijo, fiquem com Deus.